Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos à Igreja Nova Vida. Vamos a início mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidar a igreja que se coloque de pé. Vamos fazer uma leitura. E você, por favor, faça o que você veio fazer. Eu creio que você veio adorar, prestar o seu louvor, a sua adoração ao nosso Deus. Portanto, faça isso com alegria nesta noite. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite, te damos graça, porque tu até aqui nos tem ajudado, nos guardado, nos protegido. E nós cremos que estamos aqui, Senhor, para prestar a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Queremos te pedir, Senhor, que tenha primazia nesta noite. Esse culto é de adoração a Ti, é voltado para Ti, é feito para Ti, para a honra e para a glória do Teu nome. Ó Deus, a partir desse momento, eu repreendo qualquer ação contrária do inimigo que queira interferir no desenvolvimento desse culto. Pai, tenha a primazia desse lugar, fala conosco através dos louvores, através da palavra ministrada. Tudo que vai ser feito aqui é para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, manifesta o Teu poder no nosso meio. Vai quebrando todas as barreiras, todo o peso, tudo aquilo que entra aqui, Senhor, com um ar de reprovação. Ó Deus, nós viemos aqui para ser reprovado por Ti, aprovado por Ti. Senhor, por isso entregamos a Ti esse louvor nesta noite. Entregamos esse culto esta noite. Já entregamos aquele que vai trazer a ministração da Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Jesus. Nós cremos na Tua presença, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindo a mais um culto da Igreja Nova Vida Houston. Você que está em casa, quero te convidar para juntos adorarmos aquele que é digno de toda adoração. Vamos, em nome de Jesus, numa só voz, declarar que somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Vamos juntos, em nome de Jesus. Estaremos
mais uma vez. Ah, Jesus, o que seria de nós sem a tua presença? Aleluia, aleluia. Quem chegou aqui com alguma expectativa no coração? Além de adorá-lo, porque foi para isso que nascemos, para o louvor da sua glória. Mas o meu coração arde por algo novo. E só Ele pode fazer. A palavra de Deus fala que onde houver 2 ou 3, ali Ele está. Somos muito mais do que isso. Então isso quer dizer que Ele está neste lugar. Quando ministrarmos essa canção, que não seja apenas uma canção, que você possa verdadeiramente falar no teu coração, clamando a Deus, algo novo vindo dEle. Eu não sei o que você necessita, mas Ele sabe. Fala com Ele. Hoje é culto da família, e Ele é o único que pode mudar a sua casa. Ele é o único que pode mudar o seu casamento. Ele é o único que pode mudar os seus filhos. É Ele que pode mudar a tua história. E Ele está neste lugar. Então convide a Ele. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. A palavra de Deus fala que eu estou à porta e bato. Deixe Ele entrar. Deixe Ele arrancar de dentro de você tudo aquilo que impede de você viver o novo dEle. Tudo aquilo que tem bloqueado. Tudo aquilo que tem te paralisado. Porque esse é o tempo de algo novo, eu creio. Este é o tempo. E eu quero viver, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver. Vamos clamar pelo novo do Senhor. Quero conhecer mais de ti.
toda cinza, queima toda palha. Tenha liberdade, ó Deus, porque este é o tempo. Restaura casamentos neste lugar. Oh, Jesus. Restaura ministérios, Senhor. Todo espírito de religiosidade, Senhor, que vem, Senhor, sobre nós ao longo dos anos. Faz algo novo no ministério, Senhor, da tua casa. Senhor, não queremos vir aqui como religiosos. Queremos vir porque amamos a tua presença. Sem ti não podemos prosseguir. Então manda fogo do céu e queima tudo aquilo que tem impedido, Senhor, de irmos contigo, vivemos o melhor das terras. Oh, Jesus, vem, Jesus, vem, chame por Ele, vem, Jesus, restaura o amor dos casais. O amor entre filhos e pais. Oh, Jesus, manda fogo do teu céu, do teu trono, abre as comportas do céu. Ah, Jesus, porque queremos mais e mais de ti. Porque cremos que o Senhor faz tudo novo. E como diz a tua palavra, Senhor, não podemos colocar vinho novo em odres velhos, porque eles se rompem. Então, Senhor, tenha liberdade de mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de mim, porque queremos beber o vinho novo. Queremos o vinho novo na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família. Senhor, queremos o teu novo. Te pedimos assim em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tu és o Deus que faz tudo novo, Senhor. Porque para ti não há impossíveis. Estamos começando hoje, Senhor, o mês da família. O mês onde o Senhor estará restaurando os altares da adoração, o altar da comunhão, o altar do amor, da alegria, da harmonia, da paz. É o mês que o Senhor estará tratando com os nossos sentimentos, curando as nossas feridas. O mês da reconciliação, Senhor. Do perdão, porque o perdão liberta, o perdão cura, o perdão restaura. Ah, Deus, queremos colocar as nossas famílias na tua presença, Senhor. Que este mês de maio, ao qual dedicamos a ti, Senhor, para a família, seja um mês de bênção, seja um mês de vitória, um mês de renovação, um mês de conquistas, de sonhos realizados. Ah, Senhor, quando tu estavas presente nas bodas de Caná da Galileia, em determinado momento, no auge da festa, acabou o vinho, Senhor. Quantos relacionamentos que precisam nesta noite do vinho novo, Senhor. Quantos casais que precisam ser novamente aquecidos no teu Espírito, Deus. Restaura relacionamentos nesta noite. Restaura famílias. Restaura casamentos. Relacionamentos de pais com filhos e filhos com pais. Ah, Jesus, esta é a razão pela qual nós dedicamos esse mês a Ti, Senhor, para que as nossas famílias sejam curadas, sejam libertas, abençoadas, restauradas. Deus, quantos pais que hoje têm os seus filhos
tua presença, distanciados do teu caminho, Senhor, e clamam, e choram, e suplicam para que o Senhor os traga de retorno à tua casa, Deus. Porque quando eles nasceram, nós devolvemos a ti, como fez Anas, devolvendo Samuel aos cuidados de Eli, Senhor. Nossos filhos foram entregues a ti, foram consagrados a ti, Senhor, apresentados a ti, Senhor. Nós não podemos aceitar que o brilho falso deste mundo, a tentação do inimigo os seduza, nos mantenha aprisionados na prática do pecado. Mas nós estamos aqui como igreja, e quando a igreja ora, o céu se move, as portas se abrem, as cadeias se rompem, e até o reino das trevas, ele treme diante da presença do Altíssimo. Adeus, adeus, adeus. Que o teu mover comece nesse primeiro dia da família, Senhor, onde milagres aconteçam, Senhor. Milagres de cura, de libertação, de restauração, de conversão. Converte o coração desse marido ao Senhor, desta esposa, deste filho. Deus, mas nós estamos aqui para declarar que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro presente. Por isso nos humilhamos diante da Tua grandeza, diante da Tua glória, diante da Tua majestade, e te pedimos, Senhor, vem agir, Senhor, em nossos lares, trazendo paz, harmonia. Ah, Deus, declaramos a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada. Declaramos, Senhor, a Tua manifestação gloriosa no seio desses lares. E ainda que tenhamos que chorar, iremos chorar aos pés da cruz de Cristo, porque aqueles que choram por Ele serão consolados. Tu és o meu Deus, o meu Cristo ressurreto, vivo e poderoso, o meu Jesus maravilhoso. Adore ao Senhor. E em cada uma dessas frases, faça delas a sua declaração ao Senhor, porque Ele é Deus maravilhoso. Diga para Ele, ainda que as circunstâncias não me pareçam favoráveis, mas firme está o meu coração em Ti. Aleluia, aleluia. Firme está meu coração nas Tuas promessas, e eu continuo olhando para Ti, Senhor, porque eu sei que de Ti é que me virá o socorro. Aleluia, aleluia, Senhor. Deus, meu Jesus maravilhoso, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, dá-me forças para continuar, Tua promessa em oração. Meu Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir.
porque caminhamos olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, porque firme está o nosso coração em Ti, firme está o nosso coração em Tuas promessas, porque nós declaramos, acima de toda e qualquer circunstância, que a nossa família é um presente de Deus, que os nossos filhos são abençoados por Deus, que a nossa esposa é uma bênção do Senhor para nós, e que os vossos maridos também igualmente são uma bênção de Deus para ti. Por isso, Senhor, neste mês, onde comemoramos o mês da família, celebrando esse mês de louvor e adoração a Ti, oração em prol da família, nós queremos declarar, Senhor, que Tu tens sido um Deus bom para conosco, tens sido um Deus fiel para conosco, tem cuidado de nós, provido todas as nossas necessidades. Por isso, trazemos um coração grato a Ti nesta noite. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua presença no meu lar. E como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare, 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 declare. Veja pelos olhos da fé, você e a sua casa na presença do Deus Altíssimo. Ele é Senhor, é Ele que cuida, é Ele que guarda, é Ele que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se Ele não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Por isso, nesta noite, faça de cada um de nós homens prudentes, que segundo a Tua palavra edificam as suas casas sobre a rocha firme. E a rocha firme é Jesus. Põe o seu lar diante do Senhor, o seu casamento, a sua vida, os seus sonhos, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Nós queremos louvar a Deus com este cântico. Você, ao louvar a Deus em cada uma dessas frases, você estará declarando que a sua família é um presente de Deus, e a provisão do Senhor tem sido sempre para contigo. Ele tem te provido de todas as suas necessidades, e Ele tem trabalhado e edificado a tua casa, a minha casa, a minha família. Amém? Vamos louvar a Deus e agradecer a Ele. Te agradeço por minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, e o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço
que Tu és o provedor das nossas necessidades, nada haverá de nos faltar. Que o Senhor opera milagres, que o Senhor faz maravilhas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós nesta noite, começando o mês da família, nós abençoamos em nome de Jesus cada uma dessas famílias aqui representadas, e tudo aquilo que ainda não está segundo o Teu querer e a Tua vontade, que é soberana e que governas e rege sobre nossa casa, venha pôr em ordem nesta noite, Senhor. Venha pôr em ordem o relacionamento, venha pôr em ordem o trato. Como diz o apóstolo Paulo: maridos, amai as vossas mulheres em um amor sacrificial, um amor de entrega. Ah, mulheres, sejam em tudo obedientes a seus esposos, porque Deus os colocou como cabeça, sendo Cristo o cabeça do homem. A função da esposa é estar ao lado dele como fiel ajudadora. Por isso, nesta noite, Senhor, nós Te agradecemos por começarmos este mês de maio, o mês da família, e pedimos, Senhor, que durante todo este mês coisas incríveis, maravilhosas aconteçam nesse lugar, na vida de cada um desses irmãos, desses visitantes, daqueles que estão acompanhando o culto através da internet, mas que o Senhor possa operar, porque o centurião disse para Ti: não necessitas ir à minha casa, mas manda somente uma palavra e o meu servo será curado. E nesta noite, Senhor, assim como nós declaramos uma palavra de bênção, de restauração, de vitória aqui nesse lugar, nós declaramos para todas essas famílias, todas essas pessoas que neste momento estão recebendo a Tua palavra e haverão ainda de serem abençoadas com a Tua mensagem na noite de hoje. Em tudo nós damos-te graça em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Que você aplaude o Senhor, aleluia, porque Ele é digno de todo louvor e toda a adoração. Aleluia, glória a Deus. Amém, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos servir o nosso Deus agora com o nosso dízimo e nossas ofertas. Sei que os irmãos estão felizes, estão ansiosos, né? Todo mundo muito cheio da expectativa, como disse a irmã Alegre, a gente veio com o nosso coração cheio de expectativa, não esperando nos irmãos em ninguém, mas esperando em Deus, que o nosso Deus é um Deus que nos surpreende, né? Eu creio que o Senhor tem muitas coisas para fazer nessa noite. Em nome de Jesus. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, eu vou ler aqui Hebreus, capítulo 7, vou ler 2 versículos. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, prepare, a gente vai estar servindo ao Senhor. Fala assim, Hebreus 7 fala assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Essa passagem nos fala de Abraão, né, do nosso o pai na fé, né, aquele que o Senhor falou para ele que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? E aqui nós vemos que o dízimo não foi na verdade uma coisa da lei, porque sabemos que nessa época a lei ainda não tinha sido escrita, né? Então foi lá do nosso pai da fé, Abraão, ele entendeu esse princípio e ele serviu ao Senhor ali. Quando ele se encontrou com esse Melquisedeque, que era um sacerdote, ele, naquele momento, ele reconheceu que tudo que ele tinha até ali tinha sido o Senhor que tinha dado para ele. A palavra fala que ele pegou o dízimo de tudo e deu a esse sacerdote chamado Melquisedeque. E nós entendemos que dízimo, para nós é muito importante, porque nós devolvemos a Deus 10% do que nós fazemos, do nosso trabalho, e damos também a oferta, porque nós entendemos que
o Senhor tem nos dado tudo, irmãos. Tudo que nós temos é do Senhor. E o que é para a gente devolver uma pequena parcela daquilo que o Senhor tem nos dado? Nós entendemos que desde muito antes, como eu falei, muito antes da lei, as pessoas já faziam isso, os servos do Senhor faziam isso, e nós fazemos isso com alegria, porque nós temos entendido que nós fazemos para a honra e para a glória do Senhor, para que a sua obra, para que essa obra seja mantida, né? Porque a gente entende que através da nossa fidelidade, da minha e da sua fidelidade, é que a obra do Senhor é feita, e nós fazemos isso com muita alegria. E eu convido os irmãos para que estejamos orando e consagrando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor continue suprindo nesse lugar, para que a gente possa continuar fazendo essa obra, né, junto com o pastor, para que esse lugar continue sendo todos os meses pago ali através da nossa fidelidade, para que a gente continue abençoando a obra missionária, como o pastor sempre está falando aqui, todos os meses, a gente envia a nossa sementinha, né, a gente envia a nossa oferta lá para os missionários. E eu sei que isso não tem passado despercebido diante do Senhor. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que tem entendido e tem aberto o coração para semear nessa obra, né, que é a obra de Deus. Então eu convido você a orar junto comigo. Senhor, te damos graça, Pai. Te agradecemos por mais essa oportunidade. Nós estamos aqui reunidos na tua casa, Senhor, diante da tua presença, com o coração alegre, com o coração grato, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor já fez, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer nesse lugar, nessa noite. Queremos entregar a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós entendemos, Pai, que, ó Deus, a palavra do Senhor nos ensina a fazer assim, para que a obra do Senhor seja mantida. Pai, nós consagramos a Ti nessa noite os nossos dízimos e as nossas ofertas, que o Senhor multiplique. Pai, que o Senhor, ó Deus, abra a porta para aqueles irmãos que talvez estejam desempregados, estejam precisando, Senhor, de uma oportunidade. Que o Senhor escancare as portas do céu, Pai, a janela do céu sobre a vida deles. E o Senhor venha abençoar aqueles, Pai, que tem, Senhor Deus, colocado, Senhor Deus, todos os meses aqui tem semeado, ó Deus, essa semente, Pai, a oferta, e entregado o dízimo na tua casa, que o Senhor possa derramar bênção sem medidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Enquanto as nossas irmãs vão recolhendo aí os dízimos da oferta, rapidamente nossos avisos. Terça-feira nós temos ali o estudo, né? Os irmãos têm acompanhado, eu creio que a maioria tem participado. Nas terça-feira o nosso pastor Carlos tem dado ali um estudo, um curso básico de teologia, né? Ele já tem passado por vários temas ali, ensinando todas as terça-feiras. Você não precisa sair de casa, porque você tem ali a comodidade de participar pelo Zoom, né? Se você não tem o Zoom, baixe ali no seu telefone o aplicativo. É bem facinho, a senha é Jesus com J maiúsculo. Então você não tem desculpa, né? Então tem sido uma bênção, pastor. Todas as terças-feiras tem estado ali a partir das 7h30 da noite. Então anima os irmãos a participarem junto conosco, em nome de Jesus. Quinta-feira também pelo Zoom, a partir das 8 da noite, nossa reunião de oração. Também anima os irmãos que participem conosco. Também tem sido uma bênção. Temos orado por várias causas. Nós estamos numa campanha, né? Que terminou dia 27, mas na verdade não terminou. Nós vamos dar seguimento, porque nós estamos entrando hoje no mês da família, então não poderíamos, né, encerrar a campanha. Nós vamos dar continuidade. Eu animo os irmãos que continuem orando junto conosco nesse mês da família, né? Nós queremos ver o Senhor fazer coisas grandes aqui, e é através da oração e do jejum que o Senhor vai fazer mais ainda. Eu creio, irmãos, que nesse mês de maio será o mês da restituição. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes, restauração através dos servos dele, os vasos que ele vai usar nesse lugar, começando hoje pelo nosso pastor Leto, que vai trazer a palavra. Esse mês também é um mês que nós vamos estar fazendo um evento para as mulheres, né? Ali dia 21, a pastora Heloísa Rosa, a filhinha da irmã Amanda, Heloísa Rosa, ela vai estar aqui, vai nos abençoar no sábado com a palavra, no domingo também. Então, animo os irmãos para estarem também orando sobre isso. Vai ser um evento maravilhoso para a glória do nome do Senhor. Estejam convidando pessoas. E tudo isso, irmãos, é por isso que a gente não pode parar a nossa campanha. Então, durante esse mês de maio, nós vamos continuar orando e jejuando como a gente estava fazendo, todo esse período do relógio, né, de oração. Então, animo os irmãos para estarem orando junto conosco. E no domingo nós não teremos a nossa BD, porque vai ser o dia das mamães. Nós vamos ter uma
uma programação especial para as mamães aqui. Então, nós não vamos ter a nossa EBD, mas voltaremos no domingo seguinte. E no domingo também vai ser o culto de Santa Ceia, né? Então, avisamos os irmãos, que os irmãos estejam se animando aí, as mamães venham estar conosco. Vai ser um domingo bem especial, programação especial voltada para as mamães. Então, você não pode perder mamãe, convide outras irmãs para estarem celebrando junto conosco. Amém? Então, esses são os nossos avisos e agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Realmente, mês de maio, muito movimentado, muitas coisas acontecendo. Teremos aqui vários irmãos que estarão vindo da parte de Deus. Temos orado e colocado suas vidas diante da presença do Senhor para que sejam instrumentos, dispenseiros de Deus para abençoar nossos lares, nossas famílias, com essa palavra maravilhosa e poderosa que é a palavra do Senhor. Nesta noite, abrindo o nosso mês da família, o mês de maio, estamos felizes, muito alegres em receber esse amigão já de um bom tempo, pastor Ledo, é o pastor da Primeira Igreja Batista lá em Austin, acompanhado da sua esposa, irmã Eliane. Quero pedir à igreja que dê uma salva de palmas, que Deus abençoe ricamente o casal, e o pastor Ledo, ele vai estar ministrando para nós. Receba com muito amor e carinho a palavra do servo de Deus, que estará sendo um canal da bênção do Senhor para nós esta noite. Pastor. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. É muito bom sempre que eu venho aqui a Houston, estar aqui com os irmãos. Me sinto em casa quando eu venho para cá, né? Porque tem pessoas assim que a gente já conhece há tanto tempo. E a igreja de Austin sempre tem sido muito grato ao pastor Carlos, né? Que há 17 anos atrás, né, socorreu a igreja quando a igreja estava sem pastor. E saí aqui de Houston para ir lá pregar em Austin. E, enfim, a igreja sempre lembra com muito carinho o pastor Carlos, a sua família, né? E a gente está vendo que o tempo passa, né? Já são 17 anos de estrada, né, que a gente tem passado. E até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. E eu queria dizer para os irmãos, antes da gente compartilhar a palavra que Deus colocou aqui no meu coração, uma notícia. A igreja de Austin, ela tem ao longo de 35 anos orado e pedido a Deus para ter um local próprio, né? Era o sonho dos primeiros irmãos que estavam lá, logo que eu cheguei, ter um local. E durante muitos anos a gente trabalhou para isso e conseguimos comprar um terreno. A gente conseguiu quitar aquele terreno já está lá quitado faz tempo, né? E as únicas pessoas que moram naquele terreno são umas cobrinhas que tem lá, né? Porque a cidade de Austin, a gente tem lutado com a cidade de Austin para conseguir o permit para construir a igreja, mas sempre esbarra em algum problema, sempre. E durante muitos anos, né, a gente já foi lá. Uma época tinha um pastor na nossa igreja, o pastor Miqueias, que ele fez uma campanha lá, que era a campanha do azeite, né? Eu sei que a igreja batista, mas a gente tem umas coisinhas assim lá. E aí tinha um jarro, assim, um vaso, que ficou lá na igreja, né? E cheio de azeite aquilo ali. Tinha, eu sei lá quantos galões de azeite naquilo ali, uns 20 galões de azeite naquilo ali. E teve a campanha de oração e aquela coisa toda. Quando terminou a campanha de oração, a gente ficou pensando, e agora, o que vamos fazer com o azeite, né? Aí eu falei, tenho uma ideia, vamos jogar esse azeite lá no terreno para ver se desata esse nó, né? E fomos lá, irmãos, e jogamos aquele tambor de azeite lá no terreno, mas nem o azeite, irmãos, liberou essa construção. E o engenheiro erra aqui, o arquiteto erra ali, e não anda o negócio. Depois descobre que o projeto estava na garagem do irmão lá, ou na garagem do engenheiro. Enfim, onde eu quero chegar com isso? A gente não entendia por que a coisa não andava, né? Ao longo de todos esses anos a gente fez campanha, a gente juntou dinheiro, todo o dinheiro que sobrava na igreja, cada dinheirinho a gente guardava ali para essa construção. E resumindo a história, irmãos, a diretoria da igreja decidiu que a gente ia procurar um local, que mesmo que não fosse um local como a gente gostaria de construir, né, como uma estrutura de igreja, mas um lugar que fosse nosso. E
já há alguns anos a gente tem tentado também, mas os irmãos sabem como está o preço das coisas atualmente. Mas resumindo, há pouco tempo atrás, finalmente nós achamos um local, mas era muito caro. E aí a gente não tinha o dinheiro e também o banco não financiaria para a gente. Mas nós começamos a orar a Deus, começamos a pedir a Deus, dizer: Deus, dá-nos uma direção. E aí o que aconteceu? Uma irmã lá que trabalha com banco na igreja, ela conseguiu um banco que financiaria o local para nós. Só que o mortgage vai ficar um pouco caro, porque é alto, porque o local é de um preço alto. Só que acontece o seguinte: como é um prédio comercial, o prédio tem vários inquilinos. E aí o que acontece? O que entra de aluguel dá para pagar o mortgage, né? E ainda sobra espaço para a nossa igreja, metade do espaço para a nossa igreja. Então, pastor Carlos, o que aconteceu? Nós fomos lá e fizemos uma proposta, aplicamos para o financiamento, o proprietário aceitou, o banco também nos aprovou, e nós estamos aqui há 15 dias de assinar a compra desse local, amém? Então, nós queremos testemunhar aqui que Deus não só está nos dando o local, como também está pagando o mortgage para nós, amém? Não vai ser aquele local que a gente sonhava, mas vai ser nosso. E nós vamos vender o terreno, poder amortizar ainda mais essa dívida, né? E no futuro, quem sabe, a gente possa ocupar todo o local. Mas então, é uma notícia que eu quero dar aqui em primeira mão para os irmãos, que Deus está abençoando a igreja de Austin com esse milagre. Amém? Então, nós vamos ter um local e a gente não vai precisar pagar o mortgage, porque Deus vai estar pagando para a gente. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa comprar uma casa assim, que Deus pague o mortgage para você também. Amém. Mas eu quero convidar então os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5. Pastor Carlos, fiquei até com medo, o pastor Carlos começou a recitar o texto bíblico aqui. Eu falei, daqui a pouco ele vai falar minha pregação já. Efésios capítulo 5, eu vou ler alguns versículos. Primeiro, começando aqui o versículo 15. Depois nós vamos para o 22 em diante. Efésios capítulo 5, versículo 15, 16 e 17, depois 22. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então Paulo faz essa introdução para a gente ser prudente na nossa forma de andar, para a gente não ser nécio, mas ser sábio, quer dizer, não ser louco, deslocado, mas sermos sábios. Terceira coisa, remindo o tempo, ou seja, usando bem o tempo que nós temos, porque os dias são maus e não podemos desperdiçar nosso tempo. Também para que a gente não seja insensato, mas a gente possa entender a vontade de Deus nas coisas. Amém? E aí no verso 22 ele começa a falar sobre família. Ele diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher honre o seu marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E por último, vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Pai querido, Pai amado, graças te dou pela tua palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela é a lâmpada que ilumina a escuridão. E nós pedimos, vem iluminar, Senhor, o nosso coração. Vem tirar as trevas que tantas vezes ocupam lugar em nós. Em nome de Jesus. Amém. É o mês da família, né? Muitas igrejas no mês de maio celebram o mês da família. E apropriadamente essa igreja decide então passar o mês meditando sobre família. E quando a gente vai meditar sobre família, é um desafio, né? Meditar sobre a família sob um prisma espiritual. Porque quando a gente vai para textos como pode nos parecer que aqui esse texto nada mais é do que um texto ético. O que é um texto ético? É um texto que dá normas de conduta, normas de comportamento, o papel de cada um. E isso pode não parecer muito espiritual. Mulher, obedeça teu marido. Marido, ame sua esposa. Aliás, eu não gosto muito dessa palavra obedeça, né? Mas nem minha esposa. Mas seja submissa, né? Mulher, seja submissa. Marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu ainda não conheci um marido assim. Filhos, obedeçam vossos pais. E depois, pais, não provoquem vossos filhos a ira. Né? Normas de conduta. Pronto. Eu já dei as normas de conduta aqui para os irmãos, está em Efésios capítulo 5, cada um vai para casa e cumpra a sua parte, obedeça essa norma. Mas na verdade, queridos, a Bíblia, ela sempre é espiritual. A Bíblia nunca é somente norma de conduta, um manual de regras para a gente obedecer. Não, este livro, ele é sobrenatural. Essa aqui é a palavra de Deus. Então nada que está na Escritura está escrito por acaso, é somente normas de conduta, norma de ética, um manual, um guia de comportamento. Não é isso, embora possa parecer no primeiro momento para nós, a gente tem que entender em que contexto que Paulo está falando tudo isso, né? Primeiro, ele está num contexto de batalha espiritual. Os irmãos sabem que a igreja de Éfeso foi plantada numa cidade onde existia ali uma potestade, um principado maligno agindo na vida das pessoas. Tanto é que Paulo mesmo ele diz, estive com as feras em Éfeso. Que feras é isso? Ele foi no zoológico? Não! Ele esteve num lugar onde os demônios estavam reinando na vida das pessoas e a batalha espiritual era tão intensa, tão renhida, que Paulo quase foi morto lá em Éfeso. Ali existia o templo da Diana dos Efésios, aquela deusa de fertilidade que os pagãos adoravam e que as meninas eram prostituídas para alimentar e sustentar aquele culto satânico. E Paulo está ali para pregar o evangelho, para levar a palavra do Senhor naquela cidade. A perseguição é muito intensa. E quando Paulo escreve esta carta aos Efésios, já não mais estando em Éfeso, os irmãos se lembram que mais adiante ele vai falar sobre batalha espiritual. E ele fala, para revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E ele diz lá, porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra principados, potestades, contra espíritos dominadores deste mundo tenebroso, E ele diz lá então que nós devemos colocar a
couraça da justiça, o capacete da fé, calçados os pés com o evangelho da paz, né? E orando em todo o tempo para poder resistir a essa ação maligna na nossa vida. Então, quando Paulo está falando tudo isso nesse contexto, ele não está simplesmente falando de comportamento de marido, comportamento de esposa, comportamento de filho. Ele está falando segredos espirituais para que a gente possa derrotar as trevas. Segredos espirituais para que a gente possa ser bem sucedido na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque a família é um dos lugares onde se travam as mais intensas batalhas espirituais da nossa existência, da nossa vida. Eu, como pastor, o pastor Carlos também sabe disso, quando a gente atende casais com problemas com os filhos, quando a gente atende pessoas com problema com a esposa, com o marido, enfim, são batalhas espirituais enormes, são famílias que vão se esfacelar, são filhos que vão se desencaminhar para o vício, para a perdição. E tudo isso, o que é? É a ação das trevas na vida das pessoas. E então Deus vem através da vida do apóstolo Paulo e ele nos diz assim: olha, existem segredos espirituais que vocês podem praticar para vencer as trevas na vida de vocês. Assim, queridos, a família é algo especial, é algo precioso para Deus. A família é onde é gerada a semente do evangelho, como também é o lugar onde a gente trava as maiores batalhas da nossa vida. É esposa que não se entende com o marido, é o marido que não se entende com a esposa, são os filhos que se rebelam, que se revoltam contra os pais, e os pais que não sabem educar seus filhos, enfim, e essa batalha, ela repercute diretamente no mundo espiritual. A gente precisa entender que existe uma conexão entre o que é terreno e o que é espiritual, amém? Amém. Essa palavra está muito em moda, né? Conexão. Quem não morre de raiva quando perde a conexão? Estou tentando aqui mandar uma mensagem, mas não tem conexão. Estou querendo receber um e-mail, a conexão caiu. Conexão, todo mundo já sabe o que é conexão. É o quê? É você estar ligado na rede. E quando você está ligado na rede, as coisas acontecem. Quando você perde a conexão, tudo fica parado. No mundo espiritual é assim também. No mundo espiritual também existem conexões. E essas conexões, queridos, elas estão totalmente relacionadas com aquilo que nós vivemos aqui. O espiritual não é separado do terreno. O que acontece aqui repercute no mundo espiritual. Amém? Amém. Então, uma decisão que eu tomo fisicamente, banalmente, ela influencia no mundo espiritual. Você quer ver? Uma simples. Quem aqui já entregou a vida para Jesus como seu Salvador? Amém. Amém? Eu entreguei minha vida para Jesus. O que você entregou a vida para Jesus? Não, no céu, te levaram para o céu. Você foi arrebatado que nem o profeta Ezequiel? Não. Estava na igreja, o pastor pregou, ou um irmão lá na célula, ou alguém falou: vamos fazer uma oração aqui. E você fez a oração. Entregou a vida para Jesus. O que a Bíblia diz que aconteceu na hora que você fez essa oração aqui na terra? O que a Bíblia diz? Você foi salvo. Lá no mundo espiritual foi desatado uma série de decisões, inclusive o teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Porque você fez uma oração aqui na terra. Porque a Bíblia diz que tudo que ligar na terra será ligado no céu. Amém? O que pedires ao Pai aqui em meu nome na terra vai ser deliberado no céu, glória a Deus. Então, o que acontece na terra tem tudo a ver com o que acontece no céu. O que acontece na nossa vida terrena tem tudo a ver com o que acontece no mundo espiritual. É por isso que aqui quando fala assim, né, o apóstolo Paulo citando no capítulo 6, versículo 1 aqui, um dos mandamentos, que eu nem lembro qual é o mandamento, mas diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O que é isso? Se eu obedecer meu pai e minha mãe, então meu pai e minha mãe não vão me dar uma chicotada, eu não vou morrer, então eu vou viver mais tempo na terra? É isso? Não! Significa que quando eu honro meu pai, quando eu honro a minha mãe, aqui na terra, é liberada uma palavra de Deus a meu favor no céu.
É liberado uma palavra dizendo assim: o Ledo cuidou bem da dona Rosália, da mãe dele. Então se acrescenta na vida dele ali, ó, mais uns 15 anos de vida. Porque eu prometi, eu coloquei lá que quem honrasse pai e mãe, eu daria uma vida mais longa na terra. Então, quando eu cuidei da minha mãe, quando a Eliane me ajudou a cuidar da minha mãe, até o último diazinho da vida dela, eu não estava nem pensando nisso, mas eu estava prolongando os meus dias sobre a terra. A Eliane vai ter que me aguentar. Porque o que é feito na terra, queridos, libera no céu. Amém? Amém. Então, existem muitos outros textos que nos falam com isso, sobre isso, né? Quando Deus mandou, esses dias eu assisti, nem sei onde foi que eu assisti, a história de Moisés, né? Filme longo, lá, mais de 2 horas de filme. Mas eu fiquei emocionado quando eu vi lá, quando eles matam o cordeiro e passam o sangue no batente, né? Assim, lá em São Paulo a gente chama de batente. No batente da porta, assim, passa o sangue do cordeiro ali. E aí Deus tinha dito assim: quando vocês passarem o sangue no batente, nos umbrais da porta, o anjo da morte vai passar e não vai entrar. O que é isso? O sangue é uma coisa física. É uma coisa feita aqui na terra. O umbral da porta é terreno. Mas o anjo da morte, ou o anjo que veio aquela noite, era um ser espiritual. Mas lá no mundo espiritual já tinha sido comunicado aquele anjo: quando você descer lá na terra, quem passou o sangue do cordeiro nos umbrais da porta não pode sofrer dano. Assim, queridos, significa que aquilo que eles fizeram na terra foi comunicado no céu. Amém? Existe uma conexão. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: tem uma conexão aqui que a gente faz aqui na terra. Amém? Quando você briga com a sua esposa, isso gera uma repercussão no mundo espiritual. Quando você xinga o seu pai, existe uma conexão lá no céu. Falou: opa, está desonrando o pai. Prejuízo para você. Ao invés de recompensa, prejuízo. Não está sendo fiel à esposa, prejuízo. Não tem recompensa. Porque tudo é uma questão de recompensa ou perda. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, existe uma conexão que a gente precisa entender que acontece em todas as coisas. São muitos princípios que nós temos que seguir no mundo visível para estabelecer uma boa conexão com o mundo espiritual. As conexões são ligações, são elos entre o que vivemos no terreno e o que se realiza no mundo espiritual. A Bíblia diz que Daniel estava com o coração muito apertado e ele resolveu então orar. E ele começou a orar, ele passou vários dias orando, e ele foi perdendo as forças. Ele jejuando e orando a Deus, ele já não tinha mais forças, ele começou então a ficar enfraquecido. Onde que Daniel estava orando? Na terra, amém? Lá na casa dele, em algum lugar. Ele estava lá orando. E depois de passadas 3 semanas, aparece o anjo Gabriel. E aí o anjo chega para ele e fala assim: fica de pé, servo muito amado. E põe ele de pé, porque ele já não aguentava mais, ele estava exausto. E tanto clamar e jejuar. E aí o anjo disse assim: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a orar e jejuar, Deus deu uma palavra e mandou a resposta, e eu fui destacado para trazer aqui a resposta até você. Mas acontece que o príncipe da Pérsia, o principado que está sobre a Pérsia, que ali não estava falando sobre o Artaxerxes ou sobre qualquer rei, mas estava falando sobre um ser espiritual que governava espiritualmente sobre a Pérsia. Ele disse: esse principado se levantou contra mim e impedia a minha passagem. E então eu clamei ao Senhor e Deus então mandou o arcanjo Miguel. É um anjo de mais patente. E o arcanjo Miguel foi lá e
travou luta com aquela potestade e me liberou para vir aqui trazer a resposta para você. Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a resposta já tinha sido liberada. Mas houve uma batalha no céu, houve uma disputa no céu, houve uma grande revolução lá no céu, anjos brigando com demônios. Tudo, queridos, por causa de uma oração que se fez aqui na terra. Ou seja, aquilo que a gente faz aqui na terra gera movimento no céu, gera movimento no mundo espiritual. Anjos e demônios entram em disputa por aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra. E, queridos, por mais que você possa falar assim, mas isso não tem nada a ver, não é? Aquilo que acontece na nossa casa é batalha espiritual. Aquilo que acontece no meu relacionamento com a minha esposa é batalha espiritual. Aquilo que acontece entre eu e os meus filhos é batalha espiritual. Às vezes chega ali uma família desesperada com seu filho, com sua filha, e a gente vê tudo aquilo acontecendo, a gente fala, o que é isso? Só pode ser um ataque das trevas. E como que a gente então vence esse ataque das trevas? É interessante, é justamente entendendo essas conexões espirituais e obedecendo os princípios corretos. Amém? Amém. Se você olha o Salmo 1, o que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é o homem, a mulher, evidente, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 comportamentos, não é? Deixa eu tentar lembrar agora, que eu já esqueci. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, não fica ouvindo conselho de quem não tem nada a ver. Não se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, não vai lá naquele boteco, participar daquela rodinha, jogar aquela sinuca, entendeu? Comportamento. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles grupos de WhatsApp que só tem pornografia e palavrão, sabe? Esse daí não entra nesse grupo, não. Ele sai desse grupo, fala, não, eu não participo dessa roda dos escarnecedores, não. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita todos os dias. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer, prosperará. Entenda, querido, o princípio aqui, entenda o princípio. Se eu então não ficar dando trela para o pessoal lá do boteco, se eu não ficar bebendo com eles, se eu não ficar zombando com eles, participando do grupinho do WhatsApp, daquele Facebook onde as mulheres só ficam falando uma mal das outras, aquele Instagram onde todo mundo fica rebolando lá no Instagram, se eu não participar disso tudo, mas tiver o meu prazer na lei do Senhor, aqui na terra, vai ser liberada uma palavra a meu favor, dizendo assim, esse daí tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Então, libera prosperidade para ele. Porque tudo quanto fizer, prosperará. Esse moço, tudo que ele botar a mão vai ser abençoado. Se ele for construir, vai ser abençoado. Se ele for cuidar de cachorro, vai ser abençoado. Se ele for cuidar de vaca, vai ser abençoado. Tudo que ele fizer, prosperará. Amém? Amém. Assim, meus amados irmãos, existem princípios que a gente precisa seguir para nós sermos abençoados, bem-sucedidos, para que a gente possa ter a bênção de Deus sobre a nossa vida, para que a gente possa ter o selo de Deus na nossa vida, para que tudo quanto a gente fizer, Deus possa nos abençoar, e você vai ser abençoado no emprego, vai ser abençoado no trabalho, vai ser abençoado, olha, capaz de Deus até te abençoar no futebol, você marcar um gol. Eu sei que eu não jogo nada, irmão, mas de vez em quando eu vou lá e marco um golzinho. Porque Deus abençoa a nossa vida, amém? Pastor, o que tem a ver com a família? Ora, para mim tem tudo a ver com a família, porque Paulo está dizendo aqui, vocês querem a bênção de Deus sobre a sua vida? Quantos aqui querem a bênção de Deus sobre a sua vida? Amém? Eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o que eu tenho que fazer é observar como eu me comporto dentro da minha casa, como eu me comporto no meu casamento. E ele diz aqui, então, homens, né? Aliás, mulheres. Vamos começar pela mulher. Aliás,
Primeiramente, os princípios que devem nortear o meu relacionamento com a minha esposa, com o seu marido. Andar de forma prudente. O que é prudente? Prudência. É sempre analisar o que eu vou fazer. É não me precipitar. O prudente não se precipita. Ele pensa antes de falar. Ele pensa antes de agir. Ele medita, não é? Se está tendo um comportamento correto. Agir de forma prudente. Segunda coisa, ser sábio. A sabedoria nos ensina o que a gente deve falar, o que a gente não deve falar. Porque muitas vezes é muito mais sábio ficar de boca fechada do que falar. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, o que faz? Como que ela destrói? Com as próprias mãos e algumas com a boca. Eu sempre falo assim, né? O marido, porque tem um outro texto que diz assim, que a mulher deve honrar o seu marido. Aliás, aqui também fala sobre honrar. E eu digo assim, como que a mulher honra o seu marido? Homem, a mulher, ela precisa muito ser amada, né? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Ela precisa muito ser amada. Então, homens, saiba disso, sua esposa precisa ver e ouvir expressões de amor. Por exemplo, eu te amo, não é? A sua esposa gostaria muito que você a beijasse com emoção, certo? Não aquele beijo assim. Deixa eu ver o Flamengo. Não, ela quer tempo de qualidade, porque isso demonstra o quanto você a ama. Amém? Amém. O homem, ele não tem, assim, tem homens que têm essas frescuras, mas a maioria dos homens não tem essa frescura. Ela quer beijinho, quer bitoque. Eu, por exemplo, quando eu era novo, mais jovem, agora já sou velho, eu logo fui percebendo que se eu queria, porque tem aquela frase, né? Happy wife, happy life. Vocês já decoraram, né? Os irmãos já decoraram, né? Happy wife, happy life. Né? Mulher feliz, vida feliz. Então, se eu queria viver feliz com a minha esposa, eu precisava expressar meu amor por ela. Para ela se sentir bem, para ela se sentir feliz. Então, eu tive que aprender a beijar. Desculpa os irmãos aí. Mas beijar de verdade. Os irmãos entendem? As irmãs sabem do que eu estou falando, não? Eu não vou nem perguntar se tem alguma irmã aqui que não gosta de beijo. Eu não gosto, não. Mas se o marido pegar e dar um beijão assim, ela vai adorar. Então, quer dizer, eu aprendi desde cedo. Se eu queria, assim, ó, tranquilidade, eu tinha que dar um beijo aquele de cinema na minha esposa toda noite. Toda noite. Então, hoje, queridos, antes de dormir, eu não vou dormir sem dar um beijo nela, daquele de tirar o fôlego dela. Ela fala assim... Não tira o fôlego, Eliane? Sabe, porque a mulher precisa se sentir amada, querida por aquele homem que é o seu marido, amém? Amém. Ah, pastor, mas isso aí não tem nada a ver com o espiritual. Tem tudo a ver com o espiritual. Porque se você não alimentar o coração da sua esposa com o sentimento de que ela é amada, o diabo vai começar a alimentar o coração dela com o sentimento de que ela não é amada. E atrás desses sentimentos começam a vir outros sentimentos que vão então transformar a sua vida numa vida infeliz, num relacionamento infeliz, numa falta de paz. Pode permitir que demônios cerquem a tua casa, porque os demônios eles ficam à espreita. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa devorar. Inclusive ele fica olhando se você beija a sua esposa direito ou não. Os homens vão sair daqui hoje com um princípio espiritual na sua vida. Eu vou beijar minha esposa dignamente hoje à noite. Eu vou, a partir de hoje, demonstrar para minha esposa que eu a amo. Eu vou dizer essas palavrinhas tão simples, mas parece que tem homem que engasga. Eu te amo. I love you, honey. Amém? Porque isso, querido, vai gerar no mundo espiritual uma bênção sobre a tua vida. A gente pensa que isso são coisas assim, mas é verdade.
Da mesma forma, o homem ele precisa muito se sentir honrado pela sua esposa. Sabe por quê, queridos? Às vezes a gente não consegue ser honrado nem no campo de futebol. Chamam a gente de perneta, perna de pau. O patrão lá no trabalho. Eu tive um patrão que uma vez ele olhou para mim e falou assim, deixa eu ver se eu lembro a frase dele, que foi tão infeliz. Ele falou assim, você é muito eficiente, mas completamente ineficaz. Eu ouvi isso de um chefe meu. Você é eficiente que faz tudo o que tem que fazer. Ineficaz é que não consegue o resultado. Ou seja, você consegue fazer tudo o que tem que fazer e não conseguir fazer certo. Aí você imagina, se houve um negócio desde o patrão, o que você espera em casa? Você espera que a sua esposa olhe para você e fale assim, mentira, você é meu herói. Você é corajoso, você é valente, você é inteligente, você é certeiro. Você é o cara. Amém? E aí, quando a esposa, ele chega em casa e ele ouve da esposa essa frase, ele diz, realmente, eu sou o cara, aquele homem lá não é nada. Glória. Quando ele chega em casa, a esposa olha para ele e diz assim, eu acho que esse patrão tem razão. Ele faz tudo certo, mas dá tudo errado. Você é vagabundo. Olha lá, aquela torneira está pingando faz 6 meses e você não faz nada. Você é um perneta mesmo, não joga nada. Sabe o que acontece? Se o mundo inteiro for contra você, mas a sua esposa estiver em casa, te dando força, você tem como vencer. Amém. Entende, esposa? Glória a Deus. Mas se até você chama ele de vagabundo, o cara pode ser um cachaceiro. Não fala não. Assim, eu estou orando por você, você ainda vai ser um homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque o homem precisa ser honrado por alguém, ele precisa ter honra na sua própria casa. Amém? Ele precisa ser admirado. Eu costumo dizer que o homem, por que 11 jogadores de futebol ficam jogando contra 11, com uma bola indo para um lado para o outro? É só para ouvir aquele grito, gol! Porque o homem precisa de alguém que o admire, precisa de galera. E se a esposa for a galera, se a esposa estiver ali, ai, você é bom, você é isso, você é o cara, esse homem vai ser o homem mais feliz do mundo. E isso vai desatar bênçãos sobre a tua vida, esposa. Isso vai abençoar você, porque você honra o seu marido, você respeita o seu marido, você não fica falando mal do seu marido por aí. Tem esposa que vai se referir ao marido, ela nem fala assim, meu marido, ela fala assim, o outro. Sabe o que o outro falou para mim hoje? Ué, mas é o marido ou o outro? Ou seja, fala mal do seu marido, reclamar para sua mãe, você pode até reclamar, ela não gosta muito do seu marido mesmo. Mas a gente precisa ser sábio, amém? Precisamos ter sabedoria no casamento. Terceira coisa, utilize bem o vosso tempo. O que é isso? Se a gente utilizar bem o nosso tempo, nós não vamos gastar o nosso tempo com aquilo que é desnecessário, que é inútil. E o que a Bíblia diz quando a gente fizer isso? Vamos ter recompensa, vamos ter realização e vamos ter felicidade também de quebra. Amém? A esposa deve obedecer esse princípio. Qual é o princípio? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Isso parece tão difícil no mundo que a gente está vivendo hoje. Parece que está dizendo para a mulher, você tem que ser uma escrava desse cara com quem você casou, vai ter que ser escrava Isaura, né? Chicotada todo dia, apanhar desse camarada e continuar obediente a ele. Parece que é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia na verdade está dizendo assim, você tem que ser parceira do seu marido. Você tem que andar com o seu marido, ajudar ele na missão que ele tem a cumprir. Amém?
porque assim ele vai se sentir honrado. É necessário que a mulher tenha esta sabedoria dada por Deus, esta prudência dada por Deus, e essa capacidade de entender o que um homem pensa, como ele pensa, o que ele precisa. Quando está aqui dizendo sobre submissão, não está dizendo que a mulher, por exemplo, lá em casa, queridos, a louça está lá para lavar, não é? A Eliane não pôde lavar, eu vou lá e lavo, não tem problema nenhum, não. Mas, para ser sincero, eu acho que aquela missão ali é dela. Até porque foi ela que sujou todinha. Ela adora cozinhar. Eu, por mim, comia um miojo, estava tudo certo. Mas não, ela vai lá, faz uma feijoada, mas eu como, né? Agora, então tem coisas, por exemplo, que estão dentro do escopo, sabe essa palavra escopo? Dentro da missão que foi dada à mulher. Ah, pastor, então o senhor acha que mulher agora só foi feita para lavar louça? Não, tem mulheres que são desembargadoras, juízas, presidente da república, já teve uma lá no Brasil, misericórdia, né? Queira Deus que tenha uma outra um pouquinho melhor, né? Mas a mulher não significa que a mulher só tem esse papel doméstico, mas naturalmente foi assim que as coisas começaram, amém? Então a mulher ainda tem este papel na vida do homem, de ser a sua cuidadora, sua ajudadora, aquela pessoa que está ao seu lado. E ela deve ter esses 3 princípios na vida dela: andar de forma prudente, não ficar falando mal do seu marido, acusando o marido de tudo que acontece, porque isso vai fazer com que o marido comece a se sentir desonrado. Sendo sábia. O que é a mulher ser sábia? Quando a mulher está namorando com o rapaz, vocês lembram como era? Passava a tarde do sábado inteirinha se enfeitando, né? Aí ia encontrar com o seu amado, e aí tinha aquela, né? Parecia assim um favo de mel, e o homem babava, né? Aí casou, parece que deixa o favo de mel lá atrás e ganha de presente 2 luvas de boxe, não é? E aí começa, o marido falou tum. Atrasou alguma coisa, tum. E vai apanhando. Eu costumo dizer que um homem, quando ele vê uma luva de boxe na cara dele, ele acha que o que tem atrás daquela luva de boxe é outro homem. E o que ele faz então? Começa a devolver. E a mulher é mais fraca, apanha. Isso falando inclusive espiritualmente. E aí o casamento vira aquele inferno. Quando a mulher deveria ser sábia e usar as ferramentas que Deus deu para ela, do encantamento, da sedução, do carinho, aquele favo de mel que ela tinha. Amém? Amém. Ser sábia. Ser sábia. Porque senão vai ser luta de boxe todo dia. E infelizmente a mulher vai acabar sendo sparring, né? Que é a quem apanha sempre. Eu sei que vocês vão falar, pastor, mas tem marido que é abusivo? Tem. Eu não estou tratando de gente abusiva. Estou tratando de casais que vivem dentro de uma certa normalidade. Então a mulher precisa ser sábia. E outra coisa, ela precisa utilizar bem o tempo dela, porque os dias são maus. Então, não gaste o seu tempo brigando. Não gaste o seu tempo virando a cara para o outro lado. Tenta resolver as coisas. Tenta conquistar o seu marido a cada dia. Amém? Amém. Seja sábia. Porque às vezes quantas mulheres, eu estou falando da mulher, vou falar do homem também, ficam gastando o seu tempo, não é? Sempre naquela mágoa, naquele ranço, naquele rancor. Deus nos ensinou a perdoar. Perdoa o seu marido. Homem geralmente é cabeça dura. Então você precisa entender esse aspecto. Eu sempre digo também para as mulheres lá na igreja, eu digo assim, olha, as mulheres elas chegam para o marido e falam assim: ah, meu bem, eu queria tanto que você fizesse tal coisa. Ah, meu bem, eu queria tanto comprar tal coisa. Ah, eu queria tanto fazer essa reforma, não é? Aí, qual é a primeira resposta que seu marido te dá? Não. Estamos sem dinheiro, não. Não é assim, pastor?
vou contar um segredo para as irmãs. Sabe por que o marido fala não primeiro? Primeiro, se ele disser sim a Deus, já era. Mas é porque ele precisa de tempo para pensar. Porque você já pensou em tudo. Pensou em tudo. Mas ele precisa de tempo para pensar. Eu estou falando do ledo, tá? Do ledo. Você sabe o que é o ledo? Sou eu. Então ele pede alguma coisa, fala alguma coisa, fala, não. Ele, não, bem grosso, hein? Não. Tem dinheiro? Não, não pode. Não dá, agora não dá. Estou com muita coisa para fazer. Mas o que é isso? Eu estou dizendo na verdade, Eliane, deixa eu pensar. Porque 99% das vezes eu vou fazer o que ela quer. Se ela me der tempo para pensar. Para ver a opção, ver o orçamento, ver tudo isso. Porque mulher às vezes é impulsiva, né? Então se teu marido disse não, fica tranquilo, assim. Olha no relógio, assim. Olhando no relógio. Daqui a pouco ele vai dizer sim. Se ele não falar assim logo, né? Você queria uma geladeira nova, né? Eu sei que isso é coisa lá do Brasil, mas aqui. Mas você queria uma geladeira nova. Você falou da geladeira, ele falou não. Aí você passa lá na loja e fala assim, olha aquela geladeira que eu queria. Uma sementinha assim. Eu sei que a gente não tem dinheiro, eu sei que não dá agora, mas nossa. Ela tem 2 portas, né? Porque nós, como homens, no nosso orgulho próprio, a gente fala, eu vou ficar pensando assim, que raio de macho sou eu que não posso dar uma geladeira para minha esposa. Entendeu? Então isso vai entrar no meu coração. E aí o que acontece? Se a mulher for sábia, prudente, não colocar a luva de boxe, o homem vai chegar assim, sabe, querida, comprei lá o que você queria. A Eliane, por exemplo, um tempo atrás, ela estava muito chateada com os rodapés. Ainda tem rodapé que não está pintado lá, né, querida? Ainda tem. Mas ela olhou para os rodapés e falou, esses rodapés estão tudo amarelo, tal. E eu falei assim, não, isso dá muito trabalho, isso não sei o que lá, não sei o que, não, e não, e não. Aí eu sei que ela pegou, falou, não tem problema, tudo bem. Aí tinha um irmão que era pintor lá na igreja, ela falou assim, escuta, você podia dar um orçamento para gente, quanto custa para pintar os rodapés? Eu falei, que orçamento? Eu vou pintar o rodapé. E aí saí pintando o rodapé, irmãos. Ela não brigou comigo, ela só foi lá e pediu um orçamento. Ela foi sábia. Ela falou, ele é mão de vaca. Sabedoria. Amém? Ao invés dela começar a brigar, morrer por causa do rodapé, a esposa deve obedecer esse princípio, ou seja, continua submissa ao seu marido, continua calma, continua tranquila, e Deus vai te abençoar. Porque é um princípio espiritual que você está seguindo, que Deus vai te favorecer. Segunda coisa que diz o marido, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar a sua própria mulher, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O que a Bíblia está dizendo para nós, homens? É que nós devemos amar essa mulher com quem nós nos casamos. É nossa obrigação, é nossa missão, é a nossa primeira missão, é amar a nossa esposa, é dar a ela amor, é mostrar amor, amor através de atitudes, através de tempo de qualidade, através de carinho, através de muitas coisas, através de realizar os sonhos que elas têm. Porque em tudo isso, Deus colocou sobre nós essa missão, esse papel de amar a esposa é nosso. Ela depende desse amor, a sua esposa depende do seu amor. E se alguma coisa não está dando certo no relacionamento entre você e sua esposa, é porque talvez você não esteja cumprindo com esse dever básico que Deus deu para você, esse dever espiritual de amar a sua esposa, de dar a ela o carinho que ela merece, o carinho que Deus criou ela para receber. E o homem que não faz isso, ele não está sendo prudente, porque ele está abrindo a porta para Satanás na vida dele e na vida dela.
Depois vem a catástrofe espiritual na vida do casal, não sabe por quê. Ah, porque minha esposa isso, minha esposa aquilo, e vem aquele relatório. Meu Deus, quando eu ouço esses relatórios. Porque minha esposa isso, minha esposa aquilo, minha esposa isso, ela é briguenta, ela é não sei o que lá, ela parece uma cascavel. Mas será que você está dando carinho, dando amor, dando afeto que ela merece, que ela precisa ter, que faz parte do DNA dela receber? Mulher foi feita para receber amor, precisa disso. Tem um vazio dentro dela que precisa ser preenchido com amor, e não vai ser preenchido com outra coisa, não vai ser preenchido com casa nova, com carro novo. Uma vez teve um casal lá que eles estavam brigando, começo de casamento, e vieram me procurar. E aí chega o rapaz, chega a moça, e aí a moça chateada, triste, aborrecida. E eu falei, o que acontece e tal? E aí ele falou, não, pastor, eu falo, eu chego em casa, ela quer carinho, ela quer dizer, mas pastor, eu já passei o dia inteiro trabalhando. Passei o dia inteiro trabalhando para sustentar ela. Ainda chego em casa, ainda tem que cumprir com todos esses deveres. Eu falei assim, rapaz, talvez você fosse um vagabundo, que ficasse o dia inteiro em casa, mas desse carinho para ela, tivesse menos problema. Tem homem que pensa que trabalhar lá no emprego dele é o que a esposa entende como amor. Mas o que a esposa entende como amor não é o fato de se ir lá trabalhar e na marcenaria, na fábrica. Ela entende como amor aquilo que você expressa para ela. Amém? Amém. Isso é insubstituível. Ah, mas quer dizer, no meu trabalho, tudo que eu faço? Não, isso é sua missão também como marido, porque a Bíblia diz que nós temos que sustentar a nossa esposa. Amém. Aliás, a Bíblia também diz, aquele que não trabalha, não coma. Então, é a nossa missão. O marido precisa ser prudente também, precisa ser sábio. E a Bíblia diz, não desperdice o seu tempo, porque cada dia que você desperdiça brigando com a sua esposa, cada dia que você desperdiça sem falar com a sua esposa, é um dia que o diabo trabalha. E no mundo espiritual tudo começa a ficar arruinado. Agora ele fala sobre filhos e pais. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito bem sobre a terra. Quer dizer que o filho precisa entender a labuta dos pais. Eu nem vou perguntar quem aqui é filho, que todo mundo é, né? Mas quantos filhos se sentem o centro do universo? Tudo converge para eles. E depois, quando alguma coisa não dá certo, eles culpam os pais. Desculpa, irmão, vocês que às vezes procuram o pastor para falar que tem trauma da infância e tal. Mas tem umas pessoas que às vezes vêm com uns traumas que não tem cabimento. Né? O pai fez de tudo, o pai deu de tudo, o pai inclusive deu carinho, levou você para passear, jogou bola com você, brincou com você, estava lá na maternidade quando você nasceu. Aí você diz assim, mas eu tenho trauma porque meu pai não cuidou bem de mim. Eu entendo quem foi abusado, quem foi surrado, quem foi tremendamente castigado, desprezado, que até possa ter um motivo para dizer assim, olha, meu pai e minha mãe foram muito cruéis comigo. Mas nós temos que entender que os filhos precisam entender a missão dos pais, que não é uma missão fácil. Eu não pedi para nascer, vocês já ouviram essa frase? O pastor Cláudio Duarte diz assim, mas eu também não pedi para você nascer você. A gente não pode dizer isso para os nossos pais, sabe por quê? Porque quem mandou a gente foi Deus. Foi Deus que nos deu a vida. Se a gente quer acusar alguém, vai ter que acusar Deus. Então o filho, ele precisa ser sábio, entender a missão dos pais, admirar os seus pais, ajudar os seus pais. Às vezes, queridos, a grama está desse tamanho e o camarada está lá no videogame. E o pai precisa trabalhar a semana inteira, depois vir no sábado e cortar a grama. Que tal, irmão, você pegar o cortador de grama, parar o seu videogame lá entre uma fase e outra? Eu nunca joguei videogame, né?
entre uma fase e outra, ir lá brincar de cortar grama, que tal, hein? E sem pedir nada em troca. Ah, mas você vai ser muito sábio, isso vai liberar uma bênção tremenda sobre a tua vida. Porque isso vai, inclusive, atrair os olhos de Deus para você. Deus vai olhar e falar assim: olha que filho é esse, que ajuda o pai quando o pai não pediu, que ama o pai quando o pai precisou, que cuidou do pai quando o pai precisou, cuidou da mãe. Foi lá e perguntou para a mãe: mãe, tem mais louça para lavar? Quer que eu lave a limpa também? Já viu filha fazer isso? Não, a menina fica só ali no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok. Meu Deus, que maldito aquele negócio de TikTok. Né? A menina só fica ali, né? Não tem mais mãe, não tem mais pai. Filho, honra teu pai e a tua mãe para que tenha longa vida na terra. A Bíblia diz, amém? Eu aprendi isso desde criança, eu acho que eu vou viver muito. Porque desde criança eu sempre ajudei minha mãe. Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai se suicidou, minha mãe não tinha nem com quem me deixar, me levava para trabalhar com ela. Eu ajudava a minha mãe a trabalhar, vendendo alumínio na rua, vendendo frigideira. Vocês lembram da leiteira que apita? Não sei se existe ainda. Eu ajudava minha mãe a vender leiteira que apita. Eu batia lá na porta da casa das pessoas, as pessoas falavam assim: mãe, vem cá, olha o menininho vendendo leiteira. Eu ficava todo contente, pensei, vou vender, né? Aí a mulher olhava o menininho, ai, que gracinha, ia embora. Mas eu ia lá ajudar minha mãe. Quando a minha mãe ficou doente, adoeceu, eu levei ela para minha casa, eu cuidei dela. O último abraço quem deu nela fui eu, o último beijo quem deu nela fui eu, a última gargalhada quem deu juntamente com ela fui eu. Quem encontrou ela na cama morta fui eu. Quem ajudou a arrumar ela ali fui eu. Sabe por quê? Quem deu o último banho na minha mãe, depois de morta, fui eu. Por quê? Porque eu fiz questão de cuidar da minha mãe até o dia que ela foi embora desse mundo. Eu sempre digo para os irmãos que eu amo muito a minha mãe. Quando eu falo amo no presente, é porque eu sei que eu vou encontrar ela lá no céu. Vai ser duro de encontrar, porque agora ela deve estar com uns 15 anos só de idade, né? E vai estar muito linda. Mas, queridos, o que eu pude dar de amor à minha mãe enquanto ela viveu, eu dei. Esse peso eu não vou carregar, de não ter amado ela todos os dias da minha vida e feito por ela tudo aquilo que eu pude fazer. Mas tem filho que não quer cortar uma grama para um pai, tem filho que não quer lavar uma louça para uma mãe. E vou te dizer, isso será contado no dia em que Deus for acertar as contas com você, porque tudo isso tem repercussão no mundo espiritual. E por último, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Mais uma vez, para nós pais, queridos, nós precisamos ter 3 coisas: prudência, sabedoria e discernir o tempo que nós vivemos. A gente tem que entender que os nossos filhos estão sendo bombardeados com humanismo, secularismo, uma série de informações. Num mundo que hoje, o que a gente chamava de errado, hoje é certo, o que a gente chamava de certo, hoje é errado. E os nossos filhos estão sendo bombardeados com essas informações. E nós temos então que nos capacitar a entender esse mundo em que eles estão vivendo e termos sabedoria para lidar com as dúvidas deles e com os problemas que eles vivem. E eu vou dizer para vocês, o melhor remédio para cuidar de um filho que está vivendo nessa situação, eu sempre digo isso, são 2 coisas: amor e oração. Amar e orar, orar e amar. Porque muitas vezes eles não vão ouvir o que nós temos para dizer, muitas vezes eles não vão entender o que a gente pensa mais, mas se nós amarmos e orarmos, o milagre vai acontecer. Amém. Eu tenho 4 filhos, e eu estou sempre orando por eles e incondicionalmente os amando. Tem pais que começam a desprezar os seus filhos, tem pais que começam a provocar seus filhos à ira, tem pais que querem...
Eu sei que a gente tem que fazer estudo bíblico. E se eu pudesse hoje, que voltasse no tempo, meus filhos, eles reclamam, né? Que a gente tentou converter eles assim a fórceps, né? Na marra, tal. E hoje eles são adultos, eles falam isso, mas eles mesmos dizem assim, mas o que vocês queriam botar na cabeça da gente não sai mais. Mas eu acho que eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter sido mais insistente ainda. Se você tem criança pequena, não perca seu tempo. Agora é a hora. Então, a gente precisa entender que os nossos filhos, nós somos os sacerdotes na vida deles. Então a gente precisa aproveitar o tempo. A gente não pode desperdiçar o tempo, porque existe um mundo concorrendo com a gente. E quando eles forem para a universidade, vocês vão ver a revolução que tentam fazer na cabeça deles. A gente precisa ganhar essa batalha. E não é provocando o filho, não é obrigando o filho, não é batendo no filho, você vai se converter na marra. Não, é expressando o amor, que eles possam ver, que os meus filhos possam ver em mim essa figura do amor do Pai, o amor de Deus. Amém? Que a sua filha possa ver em você, mãe, uma mulher de Deus, não duas pessoas. Na igreja, uma santa, e em casa, outra coisa. Eles precisam ter um referencial correto, amém? E isso significa ser prudente, significa ser sábio e remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Quando a gente faz tudo isso, a gente está se habilitando no mundo espiritual para as bênçãos de Deus. Deus está mandando o anjo dizendo, vai abençoar aquela casa, porque eles estão cumprindo os princípios que eu estabeleci na minha palavra. Amém? A conexão foi criada e a conexão está boa. Ou seja, nós estamos ligados no céu, porque o que ligares na terra será ligado no céu. Que hoje, irmãos, a partir de hoje, nesta semana, 1º de maio, primeiro dia do mês da família, o marido tome a decisão no seu coração. Eu vou demonstrar para minha esposa todo o meu amor por ela. Ela vai saber que eu a amo. Aleluia. Mas faça isso, demonstre seu amor. E pais, pensem bem, será que vocês não estão tirando seus filhos do sério, sendo extremamente exigentes, não entendendo o tempo que eles estão vivendo? Filho na adolescência, meu Deus, a cabeça deles está uma confusão. Tem a capacidade de sentar, ouvir, conversar. Nós pais, às vezes, não temos tempo para conversar com nossos filhos, já percebeu isso? O mundo inteiro conversa com nossos filhos pelo Facebook, pelo Instagram, por todo, mas a gente não tem tempo para conversar com os nossos filhos, porque está sempre ocupado. Senta para conversar, senta para ouvir, seja paciente, o que falar, seja o que for, ouça. E não queira já vir com solução pronta, porque filho odeia isso, quando ele vem falar e você já tem a solução pronta para ele. Ele quer só ser ouvido às vezes. Amém? Amém. E com certeza nós vamos ter uma vida espiritual abençoada, e Deus vai abençoar a nossa família. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar. E nesse momento que nós vamos orar, se você quiser vir com a sua esposa, ou você quiser vir sozinho aqui na frente, dobrar os joelhos na presença de Deus, se você quiser orar pela sua família, vem aqui à frente. Eu vou dobrar o meu joelho aqui pelos meus filhos. E se você quiser dobrar os seus joelhos pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, convido você a vir aqui à frente. Eu estou dobrando meus joelhos também por um casal que hoje veio me procurar, com problema com filhos seríssimos. Eu estou dobrando meu joelho aqui, crendo no milagre. Se você quer buscar um milagre de Deus para a sua família, para o seu filho, para o seu casamento. Se o seu casamento, minha irmã, está difícil, muito difícil de aguentar, você já está prestes a se divorciar, vem aqui na frente, dobra o teu joelho e dá uma chance para Deus agir no seu casamento. Dá uma chance para Deus fazer um milagre, dá uma chance para Deus transformar o seu marido, dá uma chance para Deus transformar a sua esposa. Faça a sua parte, faça a sua parte. Começa fazendo aquilo que Deus pediu para você, e o Senhor vai fazer um milagre.
E nós vamos ouvir os testemunhos aqui durante o mês de maio do que Deus está fazendo nas famílias, do que Deus está fazendo com os filhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui com os joelhos dobrados, Pai, orando pela nossa família, Pai. Eu estou aqui orando pelos meus filhos, eu estou aqui orando pelos filhos dos meus irmãos, orando pelos filhos do casal que hoje me procurou, Senhor, desesperado com a situação que estão vivendo. Deus, em nome de Jesus, eu estou orando aqui por casais que já não estão tendo, Senhor, um relacionamento, uma conexão boa, Pai, que estão infelizes, que não tem havido, Senhor, ó Deus querido, alegria no casamento, que não tem havido amor, respeito. Muitos casais aqui, Senhor, têm vivido de aparência, Pai. O marido já não ama a esposa já não ama o marido. O que existe é somente tolerância, mas em nome de Jesus o que vai haver hoje é bênção, Deus. Nós cremos na bênção do Senhor, Pai querido, que nós possamos viver apaixonados o resto de nossas vidas, até o dia, Senhor, que partimos desse mundo, a gente possa curtir e nutrir e desfrutar desse amor e ver o mundo espiritual sendo transformado pelo agir do Teu Espírito na nossa casa, Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos, Deus, opera o milagre hoje, Pai. Opera o milagre hoje. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra, Senhor, todos os elos, ó Deus querido, que foram, ó Deus querido, enferrujados pelo tempo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esse casal que está aqui visitando a igreja hoje, Pai. Talvez nem entenda muito do que a Bíblia diz, mas, ó Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem uma palavra para esse casal, para esse homem, para essa esposa, ó Deus querido, de restauração do casamento, de restauração do relacionamento, de felicidade conjugal, de perdão pelas mágoas, pelas palavras faladas, pelos comportamentos, ó Deus querido, adotados, ó Senhor, talvez pelas feridas e pelas marcas, ó Deus querido, que tantas palavras que magoaram, que, ó Deus querido, deixaram cicatrizes profundas no coração, mas que hoje estão sendo curadas pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, opera o milagre nesta igreja, opera o milagre nas famílias, que ao encerrar o mês de maio, Pai, nós possa haver uma grande reunião aqui nessa igreja, e as pessoas venham aqui na frente testemunhar do milagre, testemunhar da transformação, testemunhar da cura. Filhos vêm aqui restaurados com seus pais, pais restaurados com seus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós não somos capazes de produzir isso, mas a Tua palavra é capaz de produzir isso em nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama o Teu bálsamo de cura, derrama o Teu bálsamo de alegria, derrama Teu bálsamo de paz, que o marido ame a esposa, que a esposa ame o marido, que os pais amem os filhos amem os pais, haja harmonia, haja alegria, e o mundo espiritual, Senhor, possa reagir, ó Deus querido, em relação a isso, transformando tudo isso em bênção, em prosperidade, em paz, em alegria, em longevidade, meu Deus. Oh Senhor, nós oramos e te agradecemos, Pai, pela Tua bênção sobre a nossa família. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor. Assim como o pastor Ledo dobrou seu joelho, intercedendo pelos seus filhos, eu e minha esposa fizemos o mesmo. E na certeza de fé, Senhor, creio que muitos pais nesta noite tenham feito o mesmo, Senhor, porque sofrem em ver os seus filhos afastados de Ti, do Teu caminho, da Tua presença. Filhos que foram criados dentro da Tua casa, Senhor, mas nós cremos que a oração da fé, ela move os céus, ela rompe o jugo, ela quebra as barreiras, ela liberta, ela salva, ela transforma. E nós, pelos olhos da fé, Senhor, já os vemos de regresso à Tua casa, para louvor e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Ledo. Obrigado pela sua esposa Eliane, seus filhos, sua família, seu ministério, a igreja, Senhor, que o Senhor tem colocado sob a responsabilidade dele para cuidar. Obrigado por ter aceito o convite para ser o canal de bênção para nós nesta noite. Obrigado, Senhor, por esse início do mês da família, Senhor.
e sentimos tanto a tua presença, o teu mover e o teu agir em nosso meio. Ó Deus, leva-o com paz e segurança ao retorno ao seu lar. Guarda-o, livra-o e protege de todo mal, Senhor. E a nós, Senhor, leva-nos com paz. Dá-nos uma noite tranquila, abençoada, uma semana maravilhosa. E que a graça de Deus o Pai, o amor de Cristo o Filho e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, um grande abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Aí era um painel aí.